Bom dia a todos. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. Estamos aqui reunidos com o pessoal do que seria o grupo, ou a linha de pesquisa da Cariniana, que trata sobre preservação digital de publicações eletrônicas, liderada por Gildenir Carolina dos Santos. E que hoje vai nascer, em certa forma, o grupo dele e as iniciativas que eles estão realizando no grupo, apresentadas hoje, especificamente com o tema de preservação dos registros da empresa pernambucana, o ressurgir de suas cinzas memoriais. É muito interessante o que vocês vão ouvir hoje, é parte do que seria o ciclo de conferências. Estamos fazendo isso duas vezes por mês este ano. Vamos tentar fazer mais o ano que vem. E mais importante é de que sejam temas e assuntos que sejam de interesse tanto de nosso grupo ou rede de pesquisa, quanto de pessoas que estão começando e vão ter acesso na internet, né, nos próximos dias. Então, essa matéria vai ser apresentada por Gildenir como moderador, e eu, nesse momento, apenas estou apresentando o ciclo, dizendo que o tema é muito interessante, que acho que o Francisco vai falar também sobre essas iniciativas internacionais. Eu tive a oportunidade agora de ver a iniciativa da Biblioteca Real de Bélgica, que digitaliza periódicos antigos, e realmente vocês vão ouvir, pero Francisco, imagino como essas iniciativas são muito importantes para preservar e salvaguardar, né, a memória das instituições e da cultura e da história de um país, né? Então, Ildenir, vou te apresentar, o que acho que você não precisa de apresentação, porque todo mundo te conhece, teu currículo é enorme. Posso ler algumas coisas se vocês acharem que não sabia de Gildenir, mas ele vocês já sabem, ele é bibliotecário, ele tem mestrado e doutorado em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de Campinas. Ele atuou como diretor técnico do serviço por 18 anos. Acho que isso seria muito interessante, né, Gildenir? Falar de que a gente não está começando hoje a fazer as coisas, né, Gildenir? Já estou saindo, já estou nos 38 anos aqui dentro, já estou indo embora. Então, você já foi editor, coordenador de Edubase, Educação, áreas afins da Unicamp por mais de 30 anos, né? E também editor da revista de preservação digital, desde o início que começamos. E também, como você tem outras coisas também para fazer, né? Que, por exemplo, é o portal de periódicos eletrônicos da Unicamp, né? Desde 2014. Então, acho que vocês já têm mais ou menos uma ideia de que o que vocês ouvir hoje é algo muito, muito bem estudado pela área de preservação de publicações eletrônicas do nosso grupo, ok? Então, Gildeni, por favor, passo para você. Obrigado, Miguel, pela apresentação. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. É interessante toda essa perspectiva que nós estamos trazendo do nosso grupo. Assim como o Miguel já comentou, é um ciclo de conferências da Dríade, que é uma experiência que a gente, do nosso grupo também, que estamos iniciando. O Francisco é nossa primeira cobaia, assim por dizer, de falar sobre os jornais e publicações periódicas pernambucanas. Então, o nosso grupo, o Miguel já falou também, é a linha 3 de pesquisa, é um grupo voltado para a pesquisa da preservação digital de publicações eletrônicas. Então, o nosso eixo comum é os periódicos inicialmente, mas estamos futuramente a trabalhar também com outras publicações, não sendo só periódicos. E temos uma honra de ser o grupo inicial da Dríade para estar fomentando aqui com vocês esse trabalho. E a parte que o Francisco, que eu vou estar como mediador, ele vai estar falando da preservação dos registros da imprensa pernambucana, o ressurgir das suas cinzas memoriais. Então, vou fazer uma apresentação do Francisco e depois eu faço um pequeno diálogo da palestra dele. Para iniciar, Francisco de Assis Norberto Galdino de Araújo
é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em Ciência da Informação na Universidade de Porto, Portugal. Já tem uma especialização já internacional, hein? Especialista em Gestão Estratégica de Sistema de Informação e bacharel em Biblioteconomia, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É professor do Magistério Superior Adjunto do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenando o grupo de discussão Sistema e Rede Memorial. É pesquisador do grupo de pesquisa e informação na sociedade contemporânea, do DECIM, Departamento de Ciência e Informação da Federal do Rio Grande do Norte, e Memória e Sociedade, do grupo LIBER, da Universidade Federal do Pernambuco, e da linha de pesquisa da qual ele faz parte conosco desde o início também. A pesquisa do Francisco, que levou ao título de doutor, ela se resume da seguinte forma. Vamos discutir sobre a preservação de periódicos, de jornais impressos de valor histórico a partir da observação direta da emergência memorial, diagnosticada nos jornais pernambucanos. Apresenta o modelo de preservação da memória de jornais impressos, PRESMEM, constituído pelos níveis estratégico, técnico e operacional, em que as características técnicas, metodológicas e práticas são destacadas, contribuindo para a adequada e completa preservação de jornais e instituições de memória. Então, tem um trajeto aí da pesquisa do Francisco que leva a traçar linhas da memória nas instituições. Francisco, você tem 1 hora para apresentar a sua palestra. A gente vai fazer em forma de um bate-papo que tranquilo, para não ficar uma coisa muito jogral, e eu tento intermediar, se for o caso, para adoçar a nossa palestra e o nosso dia também, tá? Fique à vontade, a palestra é sua. E Gildeni, obrigado pela fala. Eu acho que Miguel também pelo convite. Primeiro em participar desse grupo que é tão interessante, a gente vem já de um tempinho, né? Mas principalmente nessa época da pandemia que a gente fez muita coisa em conjunto, né? E etc. Né? Então é um prazer estar aqui apresentando um pouquinho das minhas reflexões, né? Para vocês, né? E como o Gildeni falou, né? Que a gente possa aqui fazer diálogos que não tenha aqui que não seja aqui o palestrante nem a palestra, mas muito mais um ponto de discussão para a gente aprimorar as nossas discussões, as nossas reflexões sobre os jornais, principalmente jornais de históricos, né, centenários principalmente. Eu vou pedir perdão para vocês inicialmente, porque eu estou em casa, né, e hoje especificamente, né, eu estou tendo aqui algumas construções no meu prédio, né, então eu não sei se vocês vão escutar algum tipo de interferência, né, de furadeira, qualquer coisa do tipo, né, mas é algo que, sinceramente, eu não posso resolver, mas que eu vou tentar aqui falar um pouquinho mais alto, quem sabe tentar abafar um pouquinho mais desses sons que podem vazar aí para vocês, tá certo? Então, eu vou pedir licença aqui para desligar minha câmera, só para otimizar também a internet, tá certo? E apresentar os slides da minha, da minha fala aqui com vocês. Francisco, somente para fechar aqui, um aviso. No chat tem a lista de presença, então quem estiver presente, por favor, assine a lista de presença. Eu vou também acho que desligar minha câmera para não pesar também na visualização da imagem, que às vezes pode oscilar. Uhum. Pronto, então qualquer coisa que aconteça, vocês me avisem, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu falo para vocês que esse trabalho, essas reflexões, né? Eu defendi minha tese, né, no começo do ano, dia 31 de janeiro, né? Então, ou seja, está bastante novinho, né? Alguns produtos já estão sendo gerados através dessa discussão que eu fiz, né? Do que eu apresentei lá na UFPE. E eu procurei trazer aqui para vocês não somente ao que foi apresentado lá, né, mas muito mais nesse sentido de bate-papo, né, para que a gente possa refletir como é que estão as nossas coleções, né, ou aonde esses jornais, né, ou aonde os jornais das nossas regiões, eles estão acondicionados,
né? Então, é aí que eu inicio a minha conversa com vocês, tá certo? A primeira coisa, né, eu acho que por ser um bate-papo, né, que me deixa um pouquinho mais confortável, né, até fazendo aqui um parênteses, nós aqui na UFRN, nós estamos em começo de semestre, e ontem eu tive uma palestra, tivemos um ciclo de palestras, não um ciclo de palestras, mas foi um colóquio de pesquisa e ciência da informação, e ontem nós tivemos a presença do professor Guilherme Ataíde, da UFPB, e aí ele falou, olha, eu tenho aqui alguns anos já de percurso, mas mesmo assim eu fico bastante nervoso. Então, em princípio, eu estou um pouquinho nervoso, mas, no entanto, por ser um bate-papo, né, daqui a pouco eu fico um pouquinho mais tranquilo, né, e com a evolução dessas nossas conversas aqui, tá certo? Então, em princípio, nós temos aqui a preservação dos registros da imprensa pernambucana, o ressurgir de suas cinzas memoriais, né? Ou seja, a gente vive num contexto em que a maioria das vezes esses jornais, né, que foram concebidos, né, de forma analógica, né, eles estão... Francisco, Oi? só um pouquinho. Você está passando as telas ou não? Ou só está a Não, tela não, não, ainda principal? não. Ainda estou na tela principal. Pronto. Então, quando eu falo nesse ressurgir, é porque, de fato, esses jornais que eles foram concebidos, produzidos inicialmente em formato analógico, em papel, né, com a evolução do tempo, né, o desgaste, a incúria, né, humana e todos os outros fatores que influenciam, né, a durabilidade desse suporte, né, ele vai se perdendo com o tempo. Né? Então, na maioria das vezes, eu não sei se é um retrato que vocês podem ter, né, na realidade de vocês, né, que esses jornais estão colocados em galpões, né, perdidos em algum canto, em algum local, né, se transformando em pó, né, que é literalmente isso, se transformando em pó, ou que nós colocamos aqui de uma forma um pouco mais bonitinha ou literária, digamos assim, se perdendo nas suas cinzas memoriais. Eu digo isso porque eu venho aqui com a orientação, né, com o professor Marcos Galindo, lá da UFPE, em que ele trabalha muito com esse conceito, né, da tragédia da memória, e ali para tentar ficar mais próximo do meu orientador, eu pensei nesse título, né, em termos das cinzas memoriais em que esses jornais eles acabam por estarem a condição, querendo ou não, que esses jornais estão atualmente, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não estou conseguindo passar. Deixa eu ver aqui se eu ver. Pronto. Então, como reflexões iniciais, né? A gente tem aqui 1 hora, né? Agora são mais ou menos 1h15, 10h15, né? E eu não sei se dos colegas que estão aqui, que eu não estou vendo quem são, né? Porque eu só estou com minha tela aberta, né? Eu não sei se a realidade de vocês se aproxima com a realidade que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Eu não sei se vocês têm um conhecimento dos jornais centenários das suas regiões, se já são centenários, né? Porque nós temos algumas realidades, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma realidade que ainda nós não temos um jornal centenário, né? Mas que, para mim, em princípio, nos idos de 2018, que foi quando eu fui construir o meu primeiro projeto de pesquisa, né, eu tive uma situação de uma realidade local, né, mas eu queria saber, quem tiver a oportunidade ou quem poder falar aqui para nós, enfim, dentro dessa nossa conversa, se vocês têm conhecimento das suas realidades ou das realidades dos jornais das suas regiões, se vocês têm conhecimento de projetos, né? Então, a gente pode tentar deixar esse ponto mais para o finalzinho, né? Para quem tiver alguma informação, se participa de algum projeto de preservação de jornais especificamente, porque é o nosso tema aqui de hoje, né? E que a gente possa refletir um pouquinho lá no finalzinho da nossa apresentação, dessa nossa conversa, né, sobre sugestões, ou que a gente possa criar aqui uma espécie de rede de reflexões nesse sentido de preservação de jornais, tá certo? Então, como contextualização inicial, eu tive aqui, como eu falei para vocês, mais ou menos em 2018, aqui na UFRN,
eu, enquanto representante, enquanto docente do Departamento de Ciência da Informação, fui convidado pela Pró-Reitoria de Administração a compor uma comissão, né, uma comissão em que estava visualizando ali uma situação dos jornais, ou de um jornal específico, que é o Diário de Natal, né? E com base nisso, com base nas conversas, nas reuniões, surgiu essa necessidade de pesquisa, né, através de 2 pontos de reflexão, né? O primeiro ponto é esse: o jornal impresso sendo um importante meio de comunicação que reconta, através de notícias, a história de uma localidade, região, país ou mundo, isto é, um registro memorial de alta relevância para a sociedade, que mesmo diante de sua continuidade em meio digital e ou encerramento, ainda permanece exercendo seu papel principal de informar. Porém, constata-se que atualmente caíram no esquecimento, silenciamento de seus produtores, mantenedores, leitores e sociedade. Uma realidade que foi encontrada aqui, sim, no Rio Grande do Norte, mas que eu encontrei também essa mesma realidade de uma forma um pouco mais gritante lá em Pernambuco, e é uma realidade que a gente que eu imagino que seja comum em outros estados, em outros países e etc e tal, mas principalmente no nosso contexto brasileiro, tá certo? Um segundo ponto de reflexão foi: observa-se que, na maioria das vezes, os produtores mantenedores dos jornais impressos doam para instituições públicas ou privadas custodiarem e preservarem esses acervos memoriais. Porém, a realidade mostra que essa memória documental é considerada como algo dispensável, o qual suas coleções apresentam-se incompletas, com edições saqueadas, destruídas, ou, em outros casos, foram deixados em galpões abandonados, transformando-se em pó, em cinzas memoriais. Né? Nós vivemos ainda numa realidade em que esses jornais, né, têm uma função depois que passa do dia, até porque, de fato, a função do jornal, principalmente o jornal impresso, desde o momento em que ele surgiu, aqui no nosso contexto brasileiro, era de uma notícia muito mais imediata. Hoje nós vivemos num momento de quase que instantâneo. A notícia ela é publicada de uma forma instantânea, né? Mas antigamente não. Antigamente tinha-se o costume de ler o jornal, de ter assinaturas de jornais, a primeira leitura, e depois que passava daquele dia, esse jornal, muitas das vezes, era utilizado para limpar vidro, né? Para colocar, para limpar algum chão de xixi, qualquer coisa do tipo, né, de animais, enfim, mas é uma realidade que a gente encontrava muito em nossa volta, né? Esse jornal não sendo visto como uma memória, e sim como algo que serviu para em algum momento e depois se tornou algo desnecessário. Se isso a gente fala no nosso contexto, né, pessoal, imagine institucional, imagine num contexto de preservação, né? Como é que estão esses nossos jornais? Aonde é que eles estão, né? Será que existe alguém que custodie, que esteja fazendo a sua curadoria, ou de fato está jogado ali em galpões, né? Em galpões, seja do próprio jornal, ou se esse jornal já deixou de existir, se ele está condicionado em algum arquivo público, em alguma universidade, ou em algum outro local público. Então, com base nessas primeiras reflexões, né, foi que eu trouxe aqui o que foi pensado nessa minha pesquisa. Como eu falei para vocês inicialmente, essa pesquisa ela foi originada de uma necessidade de pesquisa, né? Muito mais através dessas reflexões oriundas lá da comissão de trabalho para elaboração da proposta, visando assegurar as condições para preservação e acesso ao acervo do Diário de Natal. Esse Diário de Natal é um dos jornais mais antigos aqui do Rio Grande do Norte, né? Já está encerrado, e esse jornal nós tivemos uma certa problemática, porque ele foi entregue para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acondicionado principalmente em um dos nossos museus, mas estava ali nesse estágio de degradação. E aí foi que nós construímos, né, concebemos uma comissão para tentar visualizar o processo de preservação e acesso desse importante
registro memorial aqui do Estado, né? Ele não é centenário, mas, no entanto, ele se configura como sendo um dos jornais mais antigos aqui do Natal. No entanto, depois que eu fui aprovado no processo seletivo, né, do curso de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, foi que o professor Marcos Galindo, ele me deu um presente, né? E esse presente foi trabalhar com o Diário de Pernambuco, né? Enquanto nós temos aqui um Diário de Natal que ainda está em uma condição de degradação, ainda em uma fase um pouco mais confortável, nós tínhamos ali o Diário de Pernambuco, que vai completar no próximo ano 200 anos de história, ele que é considerado um dos jornais mais antigos a circular na América Latina, né? Ainda está circulando, né? E aí ele me deu esse jornal como sendo um presente para trabalhar na minha tese, né? E aí foi que eu visualizei com intensidade naquele momento, né, meados de 2022 a 2023, né, o programa de curadoria patrimonial do acervo histórico do Diário de Pernambuco. Como eu falei para vocês, um diário mais antigo, de 200 anos de história, né, que ele estava ali em fase de preservação, tanto do aspecto documental, que nós iremos visualizar aqui como sendo o aspecto material, quanto o aspecto informacional, que seria a digitalização, acesso, uso e reuso dessa informação. E aí também nós tivemos aqui, não como sendo uma pergunta de pesquisa, mas uma pergunta muito mais reflexiva para a concepção, não somente da pesquisa, mas a concepção ou entendimento de tudo que seria trabalhado na tese, né? Que foi qual o papel desses jornais, qual o papel que esses jornais têm para a formação da história, né? Tendo em vista que muitas das vezes, por uma amnésia proposital, né? Esses jornais eles foram deixados, né, de lado, né? Perderam ali o seu valor, né, enquanto objeto, né, enquanto objeto informacional que você lê, que você usa, que você reusa, etc. e tal, e foi deixado ali de lado, né, está ali em fase de degradação, né, de deterioração, né, se transformando em pó, em cinzas memoriais. E aí, ao mesmo tempo que nós temos essa realidade, essa amnésia proposital, nós também temos uma outra linha, digamos assim, que são os agentes que atuam contra a degradação da memória registrada, ou seja, todos nós que estamos trabalhando com a preservação, seja a preservação documental, seja a preservação digital, né, sendo aí os cavaleiros, né, do apocalipse, digamos assim, né, os cavaleiros que vão ali a tentar lutar contra a degradação dessa memória registrada, tentando deixar essa informação, essa memória acessível a longo prazo. Então, a pesquisa intrinsecamente reflete sobre as ações teóricas e técnicas que poderão contribuir para o desenvolvimento de novas pesquisas e produtos que visem a preservação sistemática e colaborativa da memória registrada, certo? Então, com base nisso, embora aqui seja muito mais um bate-papo, né, mas eu senti a necessidade de não falar sobre a minha metodologia, mas só apresentar para vocês, ou evidenciar, ou mostrar para vocês como é que foi esse percurso metodológico, né, em que eu utilizei aqui o método quadripolar, né, em que o método ele se estrutura em 4 polos, né, o polo epistemológico, o polo teórico, o polo técnico e o polo morfológico, em que se visualiza aqui tanto as questões da problemática de pesquisa, né, o referencial teórico, tudo que foi concebido, né, as hipóteses, os objetivos que constroem esse referencial teórico, né, a pesquisa bibliográfica e empírica, né, visualizando ali o campo que trouxe ali a resposta, né, dentro do polo morfológico, que é o nosso PRESMEN, né, o modelo de preservação da memória de jornais impressos, que responde assim à problemática que foi até então estabelecida lá no polo epistemológico, tá certo? E é com base nessas reflexões iniciais, na concepção dessa pesquisa, né, em termos do percurso metodológico, que a gente fala um pouquinho sobre esse percurso teórico, né, ou seja, as bases que fizeram a gente entender melhor, né, o nosso objeto de pesquisa, os nossos corpos de pesquisa, né, e o porquê da nossa necessidade de preservação.
né? Então, nós temos, em primeiro lugar, por Marcos Galino, pelo professor Marcos Galino ser historiador, então acho que eu enquanto bibliotecário, ele imprimiu em mim, digamos assim, essa necessidade, essa curiosidade de procurar dentro desses traços históricos, né, um pouquinho dessa evolução para que eu pudesse entender melhor o que eu viria a produzir lá na frente, ou o meu produto de pesquisa, né? Então, tudo nasceu dentro desse percurso teórico com a apresentação de um primeiro capítulo teórico que se chama A Prensa e a Imprensa Impressa, a tipografia como alicerce para uma eminente revolução social, tendo em vista que nós temos a evolução das linguagens, a cultura manuscrita, ou seja, da escrita e os seus suportes, a evolução desses suportes, a cultura impressa, sejam as impressões tabulares, né, os tipos móveis e a prensa, né, essa prensa que vai ser de fato uh, um divisor de águas, né, servindo assim de alicerce para uma eminente revolução social. Ou seja, quando a gente trabalha dentro de um contexto histórico da evolução dos registros, história das bibliotecas, do papel, né? Enquanto nós temos, quem sabe, o fogo como sendo a tecnologia, nós também temos o papel como sendo outra tecnologia que possibilitou, né, que muitas revoluções, ou que revoluções elas fossem concebidas, originadas, né? Ou seja, nós temos aqui uma palavra que até então ela estava ali contida dentro de espaços reservados, né? E quando nós temos aqui tendo ali a função, a figura dos copistas, mas dentro dessa evolução nós temos os homens das cavernas, as pinturas rupestres, né, a evolução da linguagem, né, mas principalmente quando nós temos aqui, entre aspas, né, a invenção de Gutenberg, essa prensa, né, que foi adaptada por Gutenberg em meados de 1445, como sendo aí um instrumento que transcende o aperfeiçoamento das simples técnicas de impressão e passou a exercer modificações de formas de registro da memória, bem como significativas contribuições para a sociedade como um todo. É claro que a gente entende que essa sociedade, em princípio, era analfabeta, né? Ou esse conhecimento que até então era compartilhado, disseminado entre poucos, mas há uma evolução, né, até o momento em que essa palavra ela é disseminada e tem aí a imprensa como sendo um desses instrumentos de disseminação. Mas no que diz respeito aos jornais, que é o nosso foco específico, nós temos uma própria evolução, né, através da imprensa, né, o quão se tornou numeroso, digamos assim, esse instrumento, através do instrumento da imprensa, a publicação dos primeiros jornais que se tem conhecimento. É claro que nós temos ali o Acta Diurna, né, em 59 a.C., né, que foi publicado ali em Roma, como sendo considerado aí um primeiro jornal. Mas sendo manuscrito, não utilizando a prensa, né, todo o recurso da imprensa. Posteriormente, ou principalmente através da imprensa de Gutenberg, né, os jornais que, de fato, os livros, né, eles que eram até então manuscritos, eles começaram a ser disponibilizados ou produzidos de uma forma um pouco mais intensa, né, e, consequentemente, a publicação dos primeiros jornais. Nós temos aqui, dentro dessa evolução, né, a Itália, nós temos a Alemanha, nós temos a Bélgica, a Inglaterra, os Países Baixos, Portugal, França e Suécia, como sendo aí os países, né, europeus, né, tendo aí os seus primeiros jornais publicados logo após a imprensa de Gutenberg. Posteriormente, nós temos aqui, ou reforçando ainda mais esse contexto de imprensa dentro da Revolução, ou a revolução da imprensa dentro das revoluções históricas, nós temos os acontecimentos históricos que ocorreram principalmente na Europa, que encontraram na simples invenção de Gutenberg, invenção entre aspas, né, porque os estudos mostram que na China já existia ali alguma, não máquina, mas os tipos móveis já sendo ali executados, mas aí quando ele vem
no contexto europeu, né, principalmente o alemão, tendo em vista a naturalidade do Gutenberg, né, fez com que esse aprimoramento de uma máquina de extrair vinhos, outros falam que é uma máquina de extrair caroços de azeitonas, né, para fazer ali o azeite, etc. e tal. Mas o fato é, a invenção de Gutenberg como sendo ali uma arma ideológica favorável para o fortalecimento de grandes transformações sociais. E aqui, nesse nosso contexto, nós destacamos muito a Revolução, a Reforma Protestante, a Revolução Científica, o Iluminismo, como também a Revolução Francesa, nesse contexto de utilizar a imprensa, né, e os produtos da imprensa para poder modificar a sociedade de uma forma geral, né? Claro que no contexto europeu nós temos um processo também evolutivo que começa desde a ruralização, o feudalismo, o movimento renascentista cultural, até o absolutismo. E é a partir daí que nós visualizamos a imprensa, né, que ela vai se encontrar dentro da Reforma Protestante com um subsídio para que, por meio do enriquecimento intelectual, questionar as condutas controversas do poder ou da poderosa Igreja Católica. Também essa imprensa vai se apoiar na Revolução Científica, proporcionando uma ruptura de paradigmas em que o conhecimento imposto pela religião foi colocado à prova por meio de métodos científicos. Da mesma forma que no movimento iluminista, a prensa se tornou imprensa, que imprime livros não mais proibidos para uma sociedade que começa a ter a alfabetização não mais como um privilégio da nobreza, mas como algo obrigatório e público para a grande massa. E, por fim, os inofensivos jornais, como a gente já começou a ver no slide anterior, né, se tornando em folhas críticas capazes de darem voz e esclarecimento à massa semi-letrada ou letrada, que, munida de conhecimento, provocou a importante Revolução Francesa. Né? Ou seja, podemos então considerar essa imprensa como uma revolução dentro das revoluções. E a prova disso são esses jornais, né, que foram publicados diante dessas três principais revoluções. Eu desconsidero aqui, dentro desse contexto, a Reforma Protestante, mas muito mais a publicação dos jornais através ou a partir da Revolução Científica, né, até a Revolução Francesa. Posteriormente, temos essas revoluções, né, modificando muitas coisas em âmbito europeu, mas que ela acaba vindo para cá também, né, através dos barcos, dos navios, né, e da descoberta do Brasil, né, ou seja, as letras de imprimir no Brasil, das primeiras comunicações, a imprensa régia e os primeiros jornais brasileiros, né? Então, nós temos aqui uma visualização do momento em que o Brasil foi descoberto, né, toda a evolução, né, de conquista desse nosso território, né, e ali surgem as primeiras manifestações, as primeiras comunicações, né, as cartas fantasiosas, as notícias, o correio, até chegar à tipografia e imprensa régia. Né? Ou seja, em princípio, os navegadores que vinham aqui faziam ali um retrato, né, manuscrito, né, vendiam para a Europa, chamando mais atenção de pessoas, de comerciantes a virem para cá. Né? As notícias que até então eram trazidas nos barcos ou nos navios portugueses, né, das famílias, das grandes famílias portuguesas, trazendo algum tipo de notícia além-mar, né, para aqueles que aqui vieram morar, obrigatoriamente ou não obrigatoriamente, a evolução dos Correios até, de fato, a vinda da família real portuguesa para cá e o decreto ou a implantação da imprensa régia aqui no Brasil. Né? Então, esses acontecimentos, que juntamente com a publicação dos primeiros jornais brasileiros, né, a Gazeta, o Correio Brasiliense e tantos outros jornais que foram concebidos aqui, em princípio, sim, um contexto muito mais voltado como sendo diário, não diário, mas algo que beneficiava o reino português, como também nós temos aqui o contexto do Correio Brasiliense, como sendo ali um dos primeiros jornais mais críticos, né? Enfim, que contribuíram para a transformação da colônia em reino, vindo futuramente a se tornar independente.
né? E é ali que a gente tem o Hipólito, a fala do Hipólito da Costa, que ele é considerado como sendo patrono da imprensa brasileira, o Hipólito que foi o primeiro editor do Correio Brasiliense, um jornal que ele não foi produzido no Brasil, né? Ele foi produzido em âmbito de Londres, né? Por ele ser um exilado político, mas que chegava aqui ao Brasil como sendo ali um jornal crítico. Então, ele sendo considerado como o patrono da imprensa brasileira, ele nos fala o seguinte: é com prazer, além do ordinário, que tenho de anunciar ao mundo a primeira obra impressa no Brasil. Já no Brasil se imprime, ou seja, claro que existem alguns estudos que têm visões divergentes, mas, no entanto, a gente trabalha aqui muito mais com o contexto de implantação da imprensa no Brasil através da imprensa régia, tá certo? E aqui nós temos um panorama de Barros, né, em que ele apresenta aqui, claro que é um contexto muito mais voltado para os jornais cariocas, né, mas que ele traz aqui os principais jornais que foram ali publicados no primeiro, nos primeiros 25 anos, né, dos anos do século, dos 1800. E aí é quando a gente chega na imprensa de Pernambuco e os primeiros jornais pernambucanos, né? Claro que aqui dentro do contexto da imprensa pernambucana, um contexto bastante antigo, tendo em vista que já completou 200 anos de história do periodismo em Pernambuco, da imprensa em Pernambuco, e a gente daqui a pouco vai puxar um pouco mais sardinha para o Diário de Pernambuco. Mas esse contexto de mais de 200 anos, ele traz ali visões diferentes, né? Entre os pesquisadores da história da imprensa brasileira, qual existem divergências, né, sobre onde foi instalada e inaugurada a primeira oficina tipográfica. Enquanto a maioria dos autores confirmam Rio de Janeiro, outros apontam Pernambuco. Também a gente está aqui visualizando as influências holandesas, né, que teve ali em Pernambuco, né, na época dos seiscentistas, na época seiscentista em Pernambuco, né, o qual é possível deduzir a grande probabilidade de uma primeira oficina tipográfica ter sido planejada, instalada em Pernambuco, né? Mas só são suposições, né? São visões dos autores que eles nos trazem esses pontos ou essas reflexões. O fato é que a exposição do panorama geral dos principais acontecimentos históricos ocorridos em Pernambuco, principalmente no século XIX, as influências holandesas, desde do seiscentismo pernambucano, né, mas principalmente através da Revolução Pernambucana de 1817 e a Revolução do Porto de 1820, culminaram na oficial implantação da imprensa pernambucana a partir da licença de imprimir concedida pelo Reino Português nos findos de 1816, ou seja, através dessa licença de imprimir, em que a gente pode considerar como sendo um dos pontos, fortemente, né, um dos pontos principais para a implantação da imprensa em Pernambuco. Né? Em síntese, um percurso histórico que se consolidou ao longo dos seus mais de 200 anos de história. Aqui nós visualizamos, através de uma pesquisa que foi feita nos anais da imprensa pernambucana, né, o panorama, né, dos jornais que foram publicados naquele momento, ou no oitocentismo pernambucano, né, em que nós temos aqui de 1800 a 1820 uma produção impressa. Aqui a gente não vai considerar como sendo um jornal. Nós temos o Preciso, né, que ele descreve, né, esse processo da Revolução Pernambucana de 1817, né, por mais que ele não seja considerado um jornal, mas ele é um primeiro produto impresso, né, no que é denominado lá de a Gráfica dos Revoltosos, né. Nós temos posteriormente, do ano de 1821 a 1840, 35 jornais, aí sim, jornais que foram publicados
em âmbito pernambucano. De 1841 a 1860, 39 jornais, aqui ficou cortadinho, né? Mas a pesquisa nos originou, ou fez com que a gente visualizasse, contabilizasse 39 jornais que foram publicados nesses 20 anos. De 1861 a 1880, 54 jornais, de 1881 a 1899, 55 jornais. Então, foi um recorte que nós fizemos aqui através dessa fonte de informação, né, dos anais da imprensa pernambucana, desses 100 primeiros anos, né, de 1800 a 1899, né, a evolução da imprensa pernambucana, principalmente através da publicação dos seus jornais. E aí, quando a gente entra num dos pontos principais da nossa pesquisa, que é a visualização do Laboratório de Tecnologia para o Conhecimento. Aqui a gente está, sim, visualizando o nosso bloco de pesquisa, mas nós estamos visualizando o LIBER muito mais como sendo um ambiente teórico, né, em que é visualizada essa complexa teoria sistêmica ao modelo colaborativo de experiência em sistemas memoriais, né? Então, nós temos o laboratório multiusuário LIBER como sendo ou descrito como um escritório de ideias, plataforma de ação ou agência acadêmica que serve como ponte que permite conduzir soluções lógicas, técnicas e tecnológicas, visando preservar e garantir acesso a longo prazo à memória registrada, inicialmente em suporte de matéria orgânica e transportá-la para o contexto digital. É aqui que, de fato, eu adentro desde 2012, mais ou menos, que eu começo a visualizar o LIBER dentro das minhas pesquisas. Claro que no primeiro momento foi num contexto de aluno que foi visitar, aluno de graduação que foi visitar Pernambuco, e na UFPE tive ali aquele sonho, né? Aquele sonho concretizado, digamos assim, de ver um laboratório tão robusto para as nossas condições, ou para aquelas condições naquele momento de 2008, né? Posteriormente em 2012, quando de fato eu tive um pouco de aproximação do LIBER dentro da minha pesquisa, claro que no contexto de visualização da digitalização de um acervo aqui no Rio Grande do Norte, e mais recentemente o LIBER novamente se fazendo presente na minha vida, né, através da visualização do projeto de preservação do Diário de Pernambuco, né? O LIBER que apresenta um pequeno desenvolvimento teórico, que a gente pode visualizar um desenvolvimento teórico que fundamenta esse laboratório, né, através da evolução dos sistemas, né, a teoria geral dos sistemas, a visão da complexidade, a interoperabilidade e o pensar sistemático, né, possibilitando fazer uma relação entre sistema e memória, concebendo ali um sistema memorial visualizado ali sob a ótica da preservação, né, preservação da memória, dos registros, né, concebendo aí o sistema memorial. Ou seja, a gente visualiza, então, o LIBER materializando os conceitos teóricos do sistema memorial, transportando soluções de preservação do patrimônio memorial para instituições cooperantes, e a importância é esta que torna o LIBER um ambiente de referência para a comunidade formada por agentes que preservam e promovem a memória, ou seja, aqueles agentes que vão ali, os cavaleiros que vão lutar contra essa degradação, né, trazendo ali suas experiências numa rede memorial, né, de benefício, né, visualizando os aspectos de preservação da memória. E aí, quando a gente chega, de fato, no nosso caso em estudo, né, no nosso corpus de pesquisa, que são os jornais centenários pernambucanos, né? Esses jornais que, diante da evolução social pernambucana e dos impactantes acontecimentos políticos brasileiros, ao longo dos seus mais de 200 anos de história, a imprensa pernambucana sobreviveu e conseguiu publicar inúmeros jornais, né? Ou seja, é um patrimônio memorial que resiste às ações do tempo, aos desgastes naturais de sua matéria de base orgânica, à incúria dos seus mantenedores e às recentes transformações tecnológicas, que faz migrar para o digital aquilo que surgiu rusticamente no analógico, né? Eu acho que é esse um dos principais pontos em que a gente
trabalha dentro da minha pesquisa, como também a gente consegue visualizar dentro das nossas realidades, a realidade dos jornais históricos, os jornais centenários, né, que estão acondicionados ou não dentro das nossas instituições, né, todas essas mudanças que acontecem, principalmente fazendo desgastar a degradação dessa memória, né, registrada em suporte analógico, e ali alguma solução, né, que nós podemos visualizar através das ações operativas, né, das características de preservação digital e etc. Né? Então, nós tivemos aqui um corpus de pesquisa, né, baseado em 4 jornais principais, né, que eram jornais que estão sendo ainda trabalhados, né, no projeto lá no LIBER, né, que consiste aqui no Diário de Pernambuco, né, tendo aí sua data de nascimento em 1825, o Jornal Pequeno, em 1898, o Diário da Manhã, de 1927, e o Diário da Tarde, de 1928. Né? Então, com base nisso, nós tivemos aqui uma base bastante interessante, que foi a consulta à Hemeroteca Digital Brasileira, né, da Biblioteca Nacional, que preserva a memória dos jornais pernambucanos. Aqui nós visualizamos ou conseguimos recuperar 344 registros acondicionados em 124.154 pastas, que totalizam aí 1.235.652 páginas digitalizadas. Nesse sentido, nós tivemos aqui, foram visualizadas 724.196 páginas do Diário de Pernambuco, 92.165 páginas do Pequeno Jornal, que nasceu como Pequeno Jornal, houve um encerramento, né? E pouco tempo depois, poucos meses depois, ele ressurgiu como sendo o Jornal Pequeno, né? Então, a gente considerou aqui como sendo um único título, digamos assim, devido a esse histórico. E depois nós tivemos aqui 109.300 páginas do Diário da Manhã. Na Hemeroteca Digital não foi visualizado o Diário da Tarde, né? Tendo em vista que Diário da Manhã e Diário da Tarde são irmãos, digamos assim, mas na Hemeroteca Digital não foi encontrado. Diferentemente do programa de curadoria patrimonial do acervo histórico do Diário de Pernambuco, em que foram visualizadas aqui, foram trabalhadas, né, 279 edições, né? Aqui eu não estou considerando a visualização do projeto, ela não está considerando as páginas, e sim as edições, né? E dentro das edições, suas páginas, né? Então, dentro dessas 279 edições, foram trabalhadas 115 edições do Diário de Pernambuco, 42 edições do Jornal Pequeno Jornal, 71 edições do Diário da Manhã e 51 edições, aqui a gente já visualiza de fato o Diário da Tarde. Né? Então, dentro dos procedimentos, né, que foram trabalhados nesse projeto, nós temos aqui o aguardando 51 edições, né, dentro desses 3 jornais. Em restauração, 147 jornais que foram restaurados, né? 66 edições que foram digitalizadas, 4 edições que estão em restauro, aguardando, que já foram restauradas e estão em fase de aguardando a digitalização, e 11 edições que foram digitalizadas e estão indo para a restauração. Né? Ou seja, a gente visualiza esse panorama que representa um pequeno fragmento do grande potencial estratégico e operativo do Programa de Curadoria Patrimonial do Acervo Histórico do Diário de Pernambuco. Né? Claro que por mais que aqui nós tenhamos o nome Diário de Pernambuco, mas ele engloba esses jornais e, mais recentemente, ele engloba outros jornais dentro desse grande projeto. Né? Ou seja, um projeto embrionário que nasceu das constantes preocupações relativas à preservação da memória registrada, que os pesquisadores vinculados ao Laboratório LIBER, à Universidade Federal de Pernambuco, e as instituições de memória pernambucanas constantemente se propõem a refletir nesta concreta rede memorial, ou seja, nós temos aqui o conceito de sistema memorial, nós temos aqui o conceito de redes memoriais, né? Um segurando a mão do outro, tentando colocar ali os seus problemas, tentando chegar a soluções e tentando visualizar ali
o benefício, né, dos aspectos de preservação que visem ali manter acessível a longo prazo, né, preservado, né, esse acervo memorial. E, por fim, é quando a gente chega na minha proposta, né? Ou seja, a gente passou pela teoria, a gente passou pelos polos, né, do método quadripolar, e aqui eu tenho o produto de pesquisa, ou o resultado da minha pesquisa, né, que é a proposição de um modelo referencial de organização e preservação de documentos de jornais por meio da teoria dos sistemas memoriais, né? Esse modelo eu denominei, né, do acrônimo PRESMEM, que ele significa Modelo de Preservação da Memória de Jornais Impressos, né? Claro que tem ali um contexto um pouco mais em inglês, foi um acrônimo, em princípio, devido à facilidade, né, das letras, né, visto em inglês, o PRESS, né, de impresso, o MEM, de memória, o N de newsletters, né, e o PRESS também com relação, o PRESS, né, só com um S, né, com relação à preservação, né, então fez com que a gente visualizasse ou propusesse, né, um modelo de preservação da memória de jornais impressos, né, mas aqui a gente não só está no contexto impresso, sim, tem sim um foco no impresso, mas que vai ser levado também para o digital. Nós tivemos uma fundamentação teórica e prática, né, visualizada através do texto de Bagnall, né, sobre a Alexandria, a Biblioteca dos Sonhos, né, que ele visualiza, que ele expõe ali os fatores de destruição do patrimônio memorial, no que diz respeito ao tempo, dinheiro, interesse e uso. Nós temos aqui o caso dos jornais croatas, né, escrito ali pela Hasenai Kritalik, eu não sei se a pronúncia é essa, né, mas é um caso em que fala ali sobre a preservação de jornais, é uma abordagem teórica e realizações práticas, né, muito mais vista no contexto croata, né, as considerações para a preservação de jornais em termos do material original, como também do conteúdo do jornal, e o próprio programa de curadoria patrimonial do acervo histórico do Diário de Pernambuco, visualizando aí sua metodologia de trabalho e preservação do patrimônio memorial à luz da teoria dos sistemas memoriais. Além disso, né, nós tivemos uma fundamentação técnica, né, em que a gente visualizou as normas e diretrizes nacionais e internacionais, né, da ISO, da IFLA, né, as recomendações arquivísticas do CONARC e os princípios para a política de preservação da rede memorial de Pernambuco e a lógica de trabalho e análise do processo de digitalização do D4CIMEN. Esse que foi um primeiro produto, né, de pesquisa que eu originei lá na minha dissertação, né, que foi apresentada no âmbito da Universidade do Porto, em que eu visualizei as características de digitalização em sistemas memoriais no acervo memorial do núcleo temático da seca e do semiárido aqui do Rio Grande do Norte. Então, a gente teve essa base, né, dos processos de digitalização para, então, conceber o que foi denominado de PRESMEN. Né? Então, o PRESMEN, que é o modelo de preservação da memória de jornais impressos, ele foi pensado e arquitetado com o objetivo de agregar direcionamentos normativos e estudo de casos nacionais e internacionais sobre preservação de jornais. Nós temos uma visualização inicial através da rede de instituições de memória, nesse contexto de sistemas e rede memorial, dedicada à preservação do patrimônio memorial, que concebe uma espécie de consórcio memorial, tendo como principal preocupação a deterioração dos jornais históricos, que é denominado, ou dentro desse contexto de emergência memorial. Daqui a pouco eu vou mostrar o modelinho para vocês, a gente consegue entender um pouco melhor. Então, essa inquietação cooperativa motiva esse consórcio memorial a encontrar alternativas viáveis de preservação de jornais, tendo como ponto central um repositório memorial de jornais impressos. E esse repositório, que ele é acondicionado num laboratório de técnicas e tecnologias memoriais, entendido como um ambiente de aplicação com a função de preparar, desenvolver, instrumentalizar e executar as ações de preservação, seja do suporte quanto da informação, do conteúdo, né? Acondicionar, proteger e dar acesso às coleções de jornais históricos. E é com base nessa descrição, né, que nós temos o modelo, né, como foi falado anteriormente, tudo começa através da reunião dessas instituições de memória, né, ou seja, da rede memorial, formando aí esse consórcio memorial,
Eu acho que daqui para ver a setinha, né? Aqui tem aqui os seus jornais, como a gente já falou inicialmente, né, que estão se transformando em pó, em cinzas, né, que aqui a gente considera como sendo ali em estado de emergência memorial. Esses jornais, através de acordos, eles são, então, levados, né, para um repositório memorial de jornais impressos, né, que a nível estratégico, né, ele além de fazer toda essa execução de preparação, né, uma parte um pouco mais burocrática, né, ele também vai ter uma outra finalidade que é uma finalidade pós, né, execução do trabalho, que seria curso de formação de agentes de conservação e restauro, né, no que a gente chama aqui também de etapa estrutural, né. Posteriormente, nós temos o nível técnico, ou seja, esses jornais que eles foram acondicionados nesse repositório memorial de jornais impressos, ele vai se dividir em duas frentes de trabalho, né, tanto da preservação de suportes, né, em que é visualizado aqui o diagnóstico das condições das condições físicas desse jornal, posteriormente a descrição, né, desses jornais, né, para poder então ser higienizado. E dessa higienização, dependendo da sua condição, né, ele já pode ser encaminhado diretamente para o diagnóstico ou ser realizadas outras ações operativas, né, tanto de conservação e restauração, tendo sempre essas setinhas que vão levar para a digitalização nesse contexto de reformatação. É claro que quando a gente fala em reformatação, a gente também está visualizando a microfilmagem, como a maioria dos casos dos modelos de preservação de jornais, muitas das vezes, eles nascem depois da produção em suporte analógico, como é o caso da Biblioteca Nacional, né, e tantas outras bibliotecas que têm ali o microfilme, e esse microfilme ele é digitalizado. Aqui a gente visualiza ainda um contexto muito mais do físico sendo digitalizado, mas nada impede nesse modelo de ser visualizado também o microfilme dentro desse processo de preservação de suporte, né? Ainda no contexto da preservação de suporte, já a nível operacional, que ele vai ser acondicionado, né, seja no repositório memorial, ser devolvido, tratado para sua instituição de origem original, né, ou como também na preservação da informação, que é o conteúdo, os metadados que serão colocados, enfim, o objeto digital que será arquivado num repositório de preservação que possibilita o acesso a múltiplos usuários. Então, foi esse o modelo que foi pensado, né, para solucionar, um produto científico que foi pensado para solucionar a problemática inicial, né? Então, a gente tem como uma síntese, né, dessa nossa proposta, né, ou seja, o PRESME organizado em seus níveis estratégico, técnico e operacional, né, por meio de etapas estrutural e emergencial, que visa, assim, atender à realidade dos jornais centenários pernambucanos e suprir uma carência teórica, metodológica, técnica e aplicada de preservação de jornais, principalmente em âmbito brasileiro, né? Ou seja, o professor... Vê os e-mails que eu te mandei. Oi? Desculpa, Judeni. Enfim. Pode continuar, Francisco, que eu deixei aberto sem querer. Ok, sem problemas. Então, como o professor Miguel falou, né, outros casos que ele pode, daqui a pouco a gente vai poder conversar um pouquinho melhor sobre isso, né, mas fora o caso, né, eu tive aqui muito a base do caso dos jornais croatas, né, que me trouxe essa divisão, digamos assim, esse pensar nessa preservação tanto do suporte como do conteúdo, né, mas outros casos em que a gente poderá visualizar em outros contextos, mas que aqui, ainda em âmbito brasileiro, a gente sente muito uma carência porque a gente visualiza muito mais esses projetos de preservação de jornais voltados um pouco mais para o contexto da preservação documental, seja ali um primeiro processo de higienização, um outro processo de conservação ou restauração, né? Vindo ali, quem sabe, numa outra linha voltada para uma digitalização, mas sem essa preocupação a longo prazo. É muito mais uma preocupação pelo que eu pude perceber, né, de algumas leituras, como também de algumas propostas que eu visualizei no âmbito brasileiro, um pouco mais voltado
para essa migração de suporte, né? E depois que ele se torna digital, é como se não houvesse ali uma continuidade, como se a resposta fosse muito mais a digitalização e as outras características da preservação digital serem deixadas de lado. Então, é com base nisso que eu chego às minhas considerações finais, né, ou às minhas reflexões finais, em que a gente visualiza esse PRESM, que pode ser entendido como um modelo potencial que se adapta às diferentes realidades encontradas nas instituições de memória. É claro que aqui foi visualizado muito mais no contexto pernambucano, de um projeto que já estava em execução, né, e etc. Mas com suas adaptações, quem sabe ele pode ser visualizado em outras realidades, agregando em sua estrutura todos os níveis e etapas de preservação de jornais. Diante disso, além de vislumbrarmos a aplicabilidade do PRESM como modelo potencial de preservação de jornais, sugerimos também que novas pesquisas sejam realizadas, né, sobre o tema, tendo em vista a carência de estudos específicos, políticas, normas e orientações nacionais e internacionais sobre o tema, culminando na formação de uma desejada rede memorial de jornais impressos brasileiros, mas a gente pode ampliar para um contexto maior de rede memorial de jornais, de preservação de jornais. Né? Mais uma vez, eu friso que existem políticas, existem casos, existem boas práticas e etc. e tal, mas a gente não vê uma coisa tão intensa, né, tão específica. A gente vê políticas diferenciadas em que a gente tenta ali a customizar para as nossas realidades para tentar chegar a uma resposta, né, que visa ali preservar esse rico registro memorial. Mas, enfim, aqui só são considerações do que eu fiz, desse meu produto de pesquisa, né? Agora, eu tenho sim um caso ali da UFPE, mas eu estou tentando aqui, em âmbito do Rio Grande do Norte também, aplicar o PRESM, né? Ainda no contexto do Diário de Diário de Natal e outros jornais aqui históricos, né, do Rio Grande do Norte, né? Mas que fica aqui não uma solução definitiva, mas sim uma reflexão para que a gente possa tentar, de alguma forma, pensar nos nossos próprios acervos, nas nossas próprias realidades, nas realidades das instituições de memória, custodiando ali seus jornais históricos, tá certo? Então, agradeço demais a atenção de vocês, né? Aqui está o meu contato, né? O meu e-mail, como também, se vocês tiverem interesse, né? Tá aqui o QR Code com o link direto que vai dar nessa tese, tá certo? Então, agradeço demais novamente e fico à disposição aqui para as nossas discussões. Obrigado, Francisco, pela sua excelente palestra. Peço desculpa que eu tinha deixado o meu áudio aberto, que como eu estou na minha sala de trabalho, daí chega as pessoas, eu não percebi, e daí falei. Mas eu estava prestando atenção muito atenta aqui na sua palestra, que foi grandiosa, histórica praticamente, estando muito bem apresentada por você. Lógico, o pai do produto, né? Tem que ser. Eu vou deixar aberto para perguntas. Antes, eu também tenho algumas aqui para falar, algumas considerações de falar contigo, mas eu quero deixar primeiramente aberto para perguntas. Os colegas presentes querem fazer alguma pergunta para o Francisco? Porque se não tiver, eu mesmo vou estar fazendo minha contextualização. A Vivian e a Débora pediram licença que ia sair, mas tinha que sair, pedi agradecer elas. Bom, então vou fazer aqui minhas considerações. Achei fantástico o seu trabalho com essa apresentação, você colocando que esse apoio criado com a tua universidade e também criando a comissão de trabalho pela elaboração da proposta de assegurar condições de preservação do acervo do Diário de Natal. Isso também como deu um embasamento, bem como o outro também, o outro programa de curadoria que você fez em Pernambuco, que dê essa sustentação, acredito, para a tua tese. Então, isso foi bem marcante. E deu apoio a essa digitalização como um produto, né, para preservação digital.
Eu vi aqui também que você colocou qual o papel que esses jornais têm para a formação da história. Tem tudo, né? Tudo a ver. Porque fazendo esse resgate, eu mesmo, você fazendo essa cronologia da linha do tempo, mostrando os periódicos antes da imprensa, antes até de Cristo, o AC, antes de Cristo, mostrando toda uma trajetória. Eu chego ali vendo, quando fala de periódico, a gente fala de publicações seriadas. Daí mapeia tudo. Publicações seriadas tem os periódicos, revistas, jornais, boletins, os anais e outros tipos de seriados que são publicados periodicamente. E aí, tipo, eu vendo essa trajetória, eu vi ali, como você falou, dos jornais factuais, eu vi numa esfera nacional e até internacional, estrangeira, eu vi ali não a falta, mas a colocação daqueles dois jornais que abriram a comunicação científica, né? A gente fala o Le Journal de Savant, lá na França, e o Philosophical Transaction, que é lá na Inglaterra, em 1665. Então tem esse apanhado, essa colocação dos periódicos no mundo. Então a gente fala dos periódicos. E aí, como você mapeou, caracterizou tranquilamente, foram os jornais factuais, que são jornais de diárias, gazetas, aquele de leitura que a gente tem. E aí você foi mapeando, falei, ainda bem, ele mapeou os jornais, então não tem nenhum esse problema, não criou. Essa cronologia foi muito legal apresentada por você, e é essa revolução também da imprensa, colocando como revoluções históricas, né, que você mapeou ali, fez também muito bem colocado. O papel do laboratório do Liber nesse processo da digitalização, do contexto lá do seu trabalho em si, do coração do trabalho, que é o Presmen, com essa sigla que você colocou. Como você mesmo falou, mesmo sendo uma sigla com uma conotação estrangeira, de press, do impresso, e aí memória e newsletters que a gente tem, dá para traduzir que é um trabalho também que vai ter referências futuras com outros trabalhos. E aqui, finalizando da minha, da minha fala, esses jornais que você teve o corpo da pesquisa, que são o Diário de Pernambuco, o Jornal Pequeno, Diário da Manhã, Diário da Tarde, ele ainda está sendo processado dentro do laboratório para constituir a parte da digitalização da forma impressa, digital para preservação, né? Exatamente, Gildeni. Como a minha pesquisa ela terminou mais ou menos em finalzinho de 2000, outubro, daqui a pouco vai completar um ano que eu terminei a parte de coleta de dados, etc e tal, mas muita coisa ainda foi desenvolvida, né? Então, ainda é, as edições de jornais, né, elas foram entregues, né, a conta-gotas, né? Ali teve ali eram cadernões, né, que foram encadernados esses jornais, né? Então, muitos outros jornais eles foram edições desses jornais que eu já apresentei para vocês, elas foram desenvolvidas, foram trabalhadas, como também outros títulos de jornais pernambucanos também entraram depois da finalização da minha pesquisa, né? Está sendo em execução, está em fase de execução lá com o Liber, com o Marcos. Legal. E interferência, não, o processo da hemeroteca digital brasileira, da Biblioteca Nacional, que você resgatou aqueles dados de 1.300.000 praticamente, 1.235.000, que são a colocação do que falta complementar. Então, esse trabalho com esses 4 jornais, você vai complementar o que está faltando, não é isso? Olha, em princípio, a gente encontra de fato o que o programa de curadoria está fazendo em Pernambuco. Muitos dos títulos eles já são encontrados na hemeroteca. É muito mais por uma questão de devolver para a instituição de memória o jornal de fato, né, restaurado, como também deixar ali dentro dos seus backups, né, a parte digitalizada, né, o que foi preservado de uma forma digital. Né? Então, alguns títulos, algumas edições não são encontradas de fato na hemeroteca digital. Né? A gente tem sim esse grande guarda-chuva da hemeroteca digital, com muitos. Tudo que foi digitalizado dentro desses jornais, mas, no entanto, algumas outras partes que não estão lá
acondicionadas estão sendo trabalhadas dentro desse projeto, quem sabe possa compor ali esse grande acervo da hemeroteca. Legal. Parabéns pelo esse excelente modelo de referencial de organização, o Presme, que você criou com sua tese. Eu praticamente aqui eu tirei minha dúvida com o seu trabalho, então te dou os parabéns por esse bem colocado trabalho para o grupo. Miguel? Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Francisco. Foi ótimo ouvir a tua pesquisa e os resultados que você conseguiu com ela. Eu teria algumas perguntas para te fazer. Basicamente, no sentido de que a área que você escolheu, né, de pesquisa, ela não está muito desenvolvida no Brasil. Ou seja, existem iniciativas, existe a guarda, né, de bibliotecas, arquivos, de materiais de hemeroteca, né, que estão, em certa forma, divididos por projetos, né, que você citou especificamente do laboratório Liber. Ele é um modelo aqui no Brasil. E o que eu queria te perguntar era se nesse modelo que você está colocando, você coloca as escalas de interesse da parte arquivística, da parte bibliográfica e da parte museológica, talvez. Você pensou nisso, a parte? Não, na época no momento da defesa, né, teve a professora Patrícia, que é arquivista, né, ela Uhum. fez algumas considerações, né, principalmente no contexto de descrição, porque a descrição que é feita no aspecto bibliográfico é diferente do aspecto arquivístico, né? Uhum. Então foi pensado muito mais posteriormente, né, em como seria essa descrição, mas que a gente resumiu ou sintetizou simplesmente em aspecto de descrição. Mas, em princípio, não, Miguel, não foi visto, né, de uma forma tão específica dentro dessas dimensões que você apresentou. A gente colocou só de uma forma geral que pudesse atender, Uhum. independente do tipo de instituição de memória. No caso, por exemplo, a Biblioteca Nacional, ela tem seus metadados específicos para essa coleção, não tem? Sim. Ela deve ter. Você fez alguma proposta de que sejam usados esses mesmos metadados, porque já é um uso da Biblioteca Nacional? Não, Ou... Desculpa, a gente traz, sim, a referência da hemeroteca digital e dentro do contexto que eles já fazem de trabalho. Não foi especificado, né, uma sugestão ou intenção, né, mais uma vez eu reforço que foi dado mais uma solução geral, né, que pode ser adaptada, né, às suas diferentes realidades, mas tendo aí esse grande projeto que é a hemeroteca digital, né, da Biblioteca Nacional e todas as suas características de preservação. Uhum. Alguma ideia de quantas hemerotecas existem no Brasil? Olha, para consulta, né, para essa nossa consulta aqui, a gente só utilizou mesmo a hemeroteca digital por ter essa grande quantidade de títulos que poderiam, que solucionavam ali as nossas necessidades, né, de concepção de coleta de dados dos jornais, né? Uhum. Então, só tive a base mesmo, de fato, da hemeroteca digital. Uhum. Entendi. Não, a experiência que falei no início era sobre o que se está fazendo em algumas bibliotecas nacionais, também na Europa, de que elas estão fazendo o que seria uma arqueologia documental. E os periódicos antigos são parte dessa arqueologia documental. Nós teríamos, então, que, em certa forma, pensar em projetos que fizessem essa análise, né, para compreender toda a parte que justifique a manutenção da parte física do periódico, quanto da parte de dados que ela tem. Sim? Isso por quê? Porque isso define também a estratégia tecnológica para ser utilizada ou aplicada, né? Então, não sei, seria interessante pensar em projetos, talvez, né? Algum projeto que será aplicado, vocês têm um já específico, ou pelo menos ele já uma prática dentro do laboratório Liber, né? Mas eu acho que, em sentido de comunidade, de pesquisa e tudo dentro da Cariniana, nós pensaríamos em projetar isso como um projeto multi-área, como se diz? Multidisciplinar, sim? E que envolva instituições também, né? Acho que isso pode ir no modelo que você está propondo.
não sei se poderia, por exemplo, dizer se você tem algum plano de aplicar isso em instituições fora do Nordeste? Ou como seria essa Olha, situação? Miguel, aqui depois que eu terminei a tese, né, depois que defendi, enfim, agora que de fato alguns produtos eles já estão sendo concebidos muito mais de produtos teóricos, Uhum, né? Mas eu vejo que um dos principais produtos que eu estou tentando implantar aqui na universidade é uma espécie de mapeamento desses jornais, uhum, dos jornais históricos, principalmente no contexto nordestino, né? Ou seja, eu estou tentando ir para uma zona de conforto para depois, quem sabe, ampliar para todo um contexto nacional, né? Um processo de mapeamento, saber onde esses jornais estão, para depois aplicar certas outras características que aí ficam uma certa deixa para a gente. Eu me lembro que no passado, assim que de fato eu comecei a trabalhar com jornais, a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Eu acho que já tinha tido ali algum tipo de proposta sobre algum grupo de pesquisa, algum grupo de discussão voltado para os jornais, uhum, né? Mas quem sabe que a partir de agora, não com a minha pesquisa, né, ou com esse produto científico, mas que com a visão dos nossos colegas que estão aqui, com suas realidades, a gente pode tentar aqui chegar num denominador, num grupo, na composição de um grupo e ver essas características, essa arqueologia e tantas outras características que visem ali a preservação da memória, principalmente os aspectos digitais, né, preservação digital. uhum. Miguel, Sim, é, o trabalho dele acho que até espelha diretamente naquele grupo que você é o coordenador de memória, né? sim, tem a ver bastante também. Que, Sim. que estaria dentro. E Uhum, outro lance também que eu estava vendo aqui, ele estava mapeando e você perguntou se estava vendo um mapeamento nas universidades. Aqui na Unicamp a gente tem uma hemeroteca que é do Centro de Memória da Universidade. E dentro do Centro de Memória eles colocaram todos os recortes falando sobre a cidade de Campinas. E os uhum, primeiros jornais campineiros também está dentro dessa hemeroteca uhum. aqui. Ah, vocês só num caso, né? Um caso. É um caso, Agora, e tem a digitalização, inclusive. aplicaram digitalização ou já digitalizaram? Já tem a digitalização de grande parte deles. Isso está em projeto ou já foi executado? Não, já foi executado, não está em projetos. Eles foram fazendo como se fosse a condição diária de trabalho e foram Uhum. subindo. E já tem já um mapeamento, já tem, inclusive, está dentro do Sim, sistema de busca deles. não, é porque nos projetos que eu vi que existem em bibliotecas na Europa, eles têm uma coisa que eles chamam de uma cadeia de processamento para digitalização e acesso e preservação. Então, você teria que ter, quando você faz essa necessidade, ou seja, se a instituição absorve o papel de preservar esse tipo de conteúdo, ele cria um processo, né? Um fluxo de trabalho no qual vai desde a identificação, mapeamento, até fazer uma análise desse conteúdo, porque, como vocês sabem, na preservação digital não se preserva tudo, se preservam só algumas coisas. Ou seja, você tem um critério de seleção do que você vai preservar. E aí, nesse caso, você vai já projetar todo o que seria a preservação a longo prazo, no qual você vai também desde o espaço de armazenamento seguro até a parte do arquivo de ir para um repositório digital, sim? E nesse sentido, acho que o que estamos precisando, de certa forma, é de que o governo dê apoio a esse tipo de projetos, porque senão a gente fica na teoria, né? E na teoria é Uhum. confortável para os professores, mas não para a sociedade que está precisando de que sua memória seja guardada, né? Então, essa seria minha fala agora, mas sim, é uma área muito interessante, Francisco. Acho que tem vários projetos que depois, se você quiser, te passaria, que já tem na Europa e que eles têm apoio, porque são projetos institucionais. Ou seja, na universidade, que tem um acervo muito rico, que são 1.100 de anos, né, que decide preservar esse acervo, e para isso precisa criar todo um projeto de resgate, sim? E esse projeto de resgate tem muitas fases, muitas interfaces, digamos assim, né? Por isso que estamos para isso, o grupo de pesquisa é para isso, para discutir, ver para onde podemos avançar, né? Quais peças são necessárias para essa construção, tá bom? Beleza. Parabéns, então. Bom, E, sim, Daniel.
Não, então acho que a gente dá por encerrado o nosso ciclo de palestras com Certo. esse brinde do Francisco, já trazendo essa primeira palestra do ciclo da nossa linha de pesquisa. Então, agradeço a todos, Miguel pela condução inicial, pelo Francisco pela sua palestra e aos participantes. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Até a próxima. Tchau, Até a Até a tchau. próxima. próxima. Tudo bem, Francisco? Tchau, tchau. Tchau, tchau.